paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos amigos. Vamos aqui iniciar mais uma aula da nossa IBD. Queremos nessa oportunidade já pedir a você que compartilhe a nossa aula, a você que possa estar clicando lá no nosso sininho de notificação para você receber as nossas notificações e também divulgar essa palavra, né? Porque nós queremos que todos participem desse trabalho que nós aqui procuramos fazer com todo carinho para você, ok? Então vamos iniciar essa nossa aula pedindo a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Se você possui a sua revista, deixe ela também aberta na lição de número 9, né? Lição de número 9 que vai ser ministrada no dia 27 de fevereiro, agora de 2022, ali na nossa igreja, no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Pindamonhangaba, Rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú. Você então poderá participar conosco aqui e também nós deixamos já o convite para você participar conosco presencialmente ali em nosso templo. Ali você vai ter muito mais oportunidade de estar até tirando suas dúvidas, você poderá também trocar ideias com a gente, não é? Interpelar o professor, tirar as suas dúvidas tranquilo, porque presencialmente é muito mais proveitoso. Mas vamos então à nossa aula de hoje. Queremos então dizer a você que a lição de número 9, né? Ela traz por título: As histórias e as poesias falam ao coração. Repetindo, as histórias e as poesias falam ao coração. O nosso texto áureo está baseado em Salmo 119, 107, que diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Repetindo, Salmo 119, verso 107. A verdade prática destacada pelo autor da nossa revista nos fala assim: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Ok? Para você poder ficar mais por dentro da nossa lição, ela está baseada também numa leitura bíblica em classe. A primeira parte está em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 20 até o 25, e também o livro de Salmos, o Salmo de número 119, do verso 5 até o 108, para nós meditarmos. Tá? Bom, o título da nossa lição já deixa bem claro: as histórias e as poesias falam ao coração. Nós vimos em aulas passadas a estrutura da Bíblia, né? Quando nós falávamos sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, tratamos sobre a Torá, né, que seria o Pentateuco, a Lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E agora nós vamos entrar então no próxima classificação dos livros da Bíblia, que são os livros históricos e poéticos. Por que são históricos e poéticos? O próprio nome já diz, né? A parte histórica relata a história do povo de Israel, né? Depois da sua jornada pelo deserto rumo a Canaã prometida, e a sua entrada na Canaã e a sua vivência ali dentro daquela nova terra, né? Seus problemas, suas guerras, seus reis, seus juízes, enfim, todos. E os livros poéticos tratam de 5 livros que nós vamos ver daqui a pouquinho quais são todos eles. Como uma introdução para a nossa lição, né, eu queria deixar já claro que nós vamos tratar de duas palavras aqui, nós vamos fazer uso dela no decorrer da lição, e seria interessante você estar bem familiarizado com ela. A primeira palavra é poesia, né, porque nós estamos tratando de livros poéticos, e então nós vamos falar de poesia. O que é uma poesia? Né? Do grego é poesis, né? Poiesis ou poesis. Essa é uma forma de expressão linguística, né? Destinada a evocar sensações, impressões, né? Emoções. Ela evoca a nossa emoção. Então ela é uma forma linguística de expressão que nós usamos para evocar as nossas sensações, as nossas impressões, as nossas emoções. É uma característica do que toca,
do que eleva, do que encanta a nossa pessoa quando nós falamos de poesia, né? E prosa, nós vamos tratar também desse tema logo mais adiante. Prosa é uma forma ordinária do discurso, né, escrito ou falado. A poesia também pode ser tanto escrita quanto falada, né? E não só que na prosa essa forma ordinária ela não é submetida às regras, por exemplo, de ritmo, de musicalidade que é própria da poesia. Ou seja, é uma conversa informal. A grande maioria dos livros escritos são em prosa, né? Traz os assuntos de uma forma bastante informal. Por mais elaborada que seja a narrativa do autor, ele não traz dentro de um ritmo, ou dentro de uma musicalidade, né? Ou até mesmo dentro de uma rima, não é verdade? É bem verdade que a rima já é um pouco diferente, porque cada idioma tem as suas terminações de palavras, né? E as terminações de palavras em determinados idiomas nem sempre tem aquela fonética, aquela musicalidade que tem, por exemplo, o português, quando nós falamos uma palavra com finais parecidos e fazemos uma rima, né? Outros idiomas nem sempre possuem essa versatilidade para se fazer uma poesia, mas a rima não é essencial na poesia, muito embora esteja bem presente nela. Mas o que é importante na poesia é o ritmo dela, a musicalidade dela, né? Então nós vamos ver o porquê que nós estamos tratando do que é poesia e do que é prosa. Nós vamos ver no decorrer da lição. Bom, o primeiro tópico da nossa lição, nós estamos dividindo essa lição em 3 tópicos principais, né? O primeiro tópico, as histórias do Antigo Testamento. O primeiro item desse tópico é os livros históricos. O segundo tópico, as histórias dos juízes. E o terceiro e último tópico desse primeiro tópico é a história dos reis. Por isso que nós estamos tratando de livros históricos e livros poéticos, ok? O segundo tópico principal da nossa lição trata dos livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. A sabedoria, inclusive, está entre parênteses aqui na nossa lição. Por quê? Porque os livros poéticos, eles já engloba o livro de sabedoria também, que seria Eclesiastes, né? Mas tudo bem. Os livros, o primeiro item desse tópico principal 2, os livros sapienciais e poéticos. Nós vamos discorrer sobre isso daqui a pouquinho. O segundo item desse tópico principal 2 diz assim: Eclesiastes, Provérbios e Jó. O terceiro item desse tópico principal 2 trata Salmos e Cantares de Salomão. O terceiro e último tópico nosso, ele trata de uma mensagem ao coração. Primeiro item, uma mensagem de soberania. Segundo item, uma mensagem de sabedoria. E terceiro e último item da nossa lição, partindo logo após para a conclusão, trata de uma mensagem de adoração. Muito bem, então vamos voltar ao nosso início, para que a gente siga toda essa sequência que nós já acabamos de explanar para vocês. Nós temos que levar em conta, como já vimos em lições anteriores, que a Bíblia foi escrita num período aproximado de 1.600 anos, né, por cerca de 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, que viveram em cultura diferente, né, viveram sob domínios de outros povos que não possuem a mesma cultura, enfim, uma diversidade muito grande de situações que os povos enfrentaram, e as narrativas, muitas vezes, seguem um pouco dessas circunstâncias as quais o povo vivia naquela época, né? Mas, de qualquer forma, ela faz uso de gêneros literários. Por que ela faz uso de gêneros literários? Porque o gênero literário ele sempre existiu, né? Cada povo tem a sua característica própria de falar, de escrever, né? de se expressar, mas isso não impede que eles falem de uma certa forma em prosa ou em forma de poesia. Todos os povos possuem essas características no seu falar e no seu escrever, né? Na sua maneira de se expressar linguisticamente. Nós estamos sempre submissos ao nosso idioma, né? À qualidade do nosso idioma e da nossa língua, né? Por isso que há muita diversidade de narrativas às vezes. Mas a Bíblia faz uso desses gêneros literários para expressar a revelação divina.
E nós vimos na aula passada que o Pentateuco trata da lei de Moisés, Gênesis, que é o livro dos princípios, né? Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e esses livros tratam de um período da história do povo de Israel, que ainda era cativo no Egito, e foi conduzido por Moisés pelo deserto, rumo a uma terra prometida, que havia sido prometida anteriormente já a Abraão, né? E então, nós vimos que Abraão viveu, já tinha vivido na terra de Canaã e foi para o Egito em função da fome, né? Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, quando José foi para lá, foi preso, né? Foi levado, seus irmãos venderam ele para os mercadores, ele foi para o Egito. Não conhece a história muito bem. Mas depois desse período, quando Moisés conduz o povo agora pelo deserto e leva rumo a Canaã, e nós vimos, inclusive, na aula passada, que ele não entrou em Canaã, né? Ele não entrou. Somente 2 pessoas daquele povo todo, milhões de pessoas, né? Era um povo bastante numeroso. Uma das razões de Faraó estar preocupados com o povo de Israel lá no Egito, que estava escravizando o povo, era exatamente por ser muito numeroso, né? Então era um povo que trazia bastante gente ali junto com ele. Então daqueles milhões de pessoas que estavam ali, apenas 2 pessoas da geração que saiu do Egito foram que entraram em Canaã, que foi Josué e Caleb, né? Não é o detalhe da nossa lição, mas só para nós recordarmos as lições passadas. Mas no instante agora em que Josué chega diante do Jordão, atravessa o Jordão e se depara com Jericó, derruba as muralhas de Jericó e começa então a tomar posse daquela terra que Deus havia prometido, então começa literalmente a história do povo de Israel, né? Então é a partir daí que nós vamos começar a estudar hoje. Então, as histórias no Antigo Testamento, primeiro tópico. Os livros históricos, né? Após a morte de Moisés, de Josué, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra. Está lá logo no comecinho do livro de Josué, né? Josué capítulo 1, verso 1 e 2, você pode conferir lá depois. E das gerações seguintes, né? Para assegurar até que essa herança não fosse perdida, não fosse escapada pelo vão dos dedos, eles passaram então a disputar espaço com outros povos que já viviam naquela região. Como a promessa de Deus, aquela terra era de Israel, ela havia sido dada a Abraão anteriormente, e na saída de Abraão para o Egito, né, do povo de Abraão, da família de Abraão, que foi para o Egito para fugir da fome, outros povos acabaram invadindo o território de Israel. E então, os registros dessa experiência que Deus deu ao povo para retomar a terra prometida são chamados livros históricos, né? São um total de 12 livros, tá? Então, são livros que retratam a história de Israel. Esses 12 volumes, né, eles compreendem um período aí, que vai desde da entrada em Canaã, quando Josué atravessa o Jordão e se depara com Jericó, né, com as muralhas de Jericó, mais ou menos no ano 1400 a.C. É bastante tempo, né? Então, desse 1400 até o tempo de Esdras e Neemias, foram quase 400 anos, né? Ou melhor, foram quase 1000 anos, porque quando eles entraram em Canaã foi no ano 1400, e quando Neemias estava tratando ainda da parte histórica do povo de Israel, foi no ano 400, mais ou menos, antes de Cristo, né? É até interessante notar aqui que esse período de 1400 até 400 antes de Cristo foi um período do Velho Testamento. Nós vimos lá atrás, vocês vão se recordar ainda, que os livros que existem na Bíblia nossa e que são diferentes em número da Bíblia católica, nós discutimos bastante isso em classe, inclusive, eles se davam porque eles consideravam, alguns estudiosos judeus da época antiga ainda, consideravam os outros livros que estão incluídos na Bíblia católica. Porém, um conselho de judeus, de sábios judeus, né, de experientes judeus, definiram alguns critérios para fazer o cânon hebreu, para montar os livros realmente inspirados por Deus, e eles colocaram o ano de 400 a.C., que foi até Neemias, até Esdras, né? Então tudo que fosse depois de Esdras, no caso do Macabeus, aquelas outras Tobias, né, que nós temos na Bíblia Católica, aquilo ali está depois do ano 400 a.C.
Então eles tiraram desse volume porque eles chegaram à conclusão que foi fechado o Velho Testamento até o ano 400 a.C. É um dos critérios. Existiram outros critérios, né? Mas outros critérios não vale a pena entrar agora, porque já discutimos em aulas passadas, só para a gente recordar um pouquinho. Então, nesse período, Israel começou a experimentar uma providência divina, mas também o juízo divino. Foi nesse tempo que levantaram-se os profetas, né? os livros dos reis. Primeiro, nós temos os livros históricos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, depois os demais livros, né? Que tratam os profetas, todos eles que trataram desse período, né? E são fatos interessantes que as narrativas ali contidas no Velho Testamento são facilmente comprovadas em livros históricos seculares. Não da nossa época, mas da época mesmo antiga, né? Lá, se você for na Biblioteca de Jerusalém e pesquisar sobre todos os personagens, por exemplo, que a Bíblia cita, está lá, existiram realmente, são coisas comprovadas e períodos da história e acontecimentos que estão registrados, né? A Bíblia fala até de um terremoto, né, que houve naquela época antiga lá, e retrata o terremoto, quando várias pessoas morreram lá, e está escrito tudo na Bíblia, né? Então são coisas históricas e comprovadamente verdadeiras. Então, isso mostra o quê? Que nesse percurso, nessa saga do povo de Israel, né, já na Terra Prometida, lutando contra os invasores que estavam ali já, né, que estavam naqueles jebuseus, os gerizeus, os perizeus, aquele monte de povos que existiam por ali, eles tiveram que reconquistar tudo aquilo. Mas isso mostra, está lá em Josué capítulo 21, verso 45, que Deus é que controla o curso da história. Então o curso da história do povo de Israel foi totalmente controlado por Deus. E não só do povo de Israel, mas também em todas as épocas, a história da humanidade, ela não dá um passo sem o controle de Deus. Alguém até fica questionando questão de guerras, questão de problema entre países, problema de violência, mas isso aí são coisas mais humanas, mas nada foge do controle de Deus. Tá? Ou é a vontade volitiva de Deus, ou é a vontade permissiva de Deus, até mesmo para nos ensinar muitas vezes. Ok? O segundo item desse tópico principal 1 fala sobre as histórias dos juízes. O que trata esse livro de Juízes, né? Logo depois do livro de Josué, nós temos o livro de Juízes, né? O livro de Juízes, na realidade, ele é um período da história do povo de Israel logo após eles entrarem em Canaã. O que acontecia quando eles entraram em Canaã? Já existiam, como eu disse anteriormente, alguns povos que haviam sido, que havia tomado posse daquela terra quando, na ausência do povo, que o povo tinha ido para o Egito, eles tomaram posse daquela terra e agora eles teriam que reconquistar. Só que esses povos que ali estavam eram povos de outra cultura, adoravam outros deuses, eram politeístas, né? Tinham vários deuses, eram povos totalmente alheios à vontade e à cultura e à religiosidade do povo de Israel, do povo judeu, né? Então, quando essa invasão ocorre, quando o povo de Israel retorna e começa a expulsar esses invasores de suas terras, para tomar por herança aquilo que Deus havia prometido a eles, havia casos de pessoas se envolverem com algumas dessas pessoas que já estavam lá, né? Isso era comum na época, né? Os homens casar com as mulheres do outro povo casar com os homens, aí podia acontecer isso durante esse período. E isso fazia com que começasse a contaminar a tudo aquilo que o povo havia adquirido enquanto eles estavam no deserto. Olha só. Isso aí começa então a proliferar no meio do povo religiões diversas, culturas diversas, adorações diversas, né? E ficou um povo assim um pouco que, digamos assim, sem condução. Era um povo sem liderança, porque depois morreu Josué, né? E foi passando o tempo, e a gente sabe que aconteceu, por exemplo, no Egito, quando José morre, passa muito tempo, os outros faraós que foram tomando o trono depois de José não conheceram José, então não conhecia a história correta do povo de Israel, por isso estava escravizando o povo. Isso foi acontecendo também com o povo de Israel. Eles foram se distanciando de Deus, né?
E foi um período de mais ou menos 400 anos da história de Israel, viu, irmão? E nesse período de juízes, nós tivemos 12 líderes ali em Israel, que eram chamados juízes, né? Um deles, inclusive, a Bíblia traz como sendo um rei. Né? Se nós considerarmos que um desses juízes, não vou citar agora a referência bíblica, né, mas podemos depois trazer para os irmãos tranquilamente, mas um desses juízes foi considerado na Bíblia como rei. Se nós considerarmos esse juiz como rei, na realidade Saul então seria o segundo rei, mas não, é considerado na Bíblia como juiz mesmo. É que juiz também tinha a mesma atividade de rei, ele reinava e era juiz também. Por isso que às vezes a Bíblia traz esse pequeno detalhe no livro de Juízes, né? Mas essa atuação de 12 líderes, você pode ver, pode conferir lá em Juízes, capítulo 3, do verso 11 até o 16, o capítulo 3, do verso 11, e também o capítulo 16, o verso 30 do livro de Juízes, tá? Então está escrito assim: nessa época não havia juiz em Israel, Juízes 18:1, e cada um andava como queria, fazia o que bem parecia aos seus olhos, né? Está em Juízes 21 e 25. Então era uma razão que a nação entrou num declínio espiritual, porque não tinha um líder, não tinha um rei, né? Então, mediante esse... Mas mesmo assim, Deus não desprezava o seu povo. Porque Deus tinha a promessa para o povo, e o plano de Deus incluía o povo de Israel, o povo judeu, na condução do seu plano de salvação para a humanidade. Então, por isso que Deus nunca abandonou o povo de Israel e nunca abandona a sua igreja, nunca abandona o seu povo, né? Todos aqueles que o temem, ele os livra e guarda, não é verdade? Então, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Confere lá em Juízes capítulo 3, verso 9, verso 15, também o capítulo 6 de Juízes, verso 7, 10, verso 7, também o capítulo 10, verso 10, né? Essas histórias apontam uma fidelidade e misericórdia divina. Terceiro item do primeiro tópico, as histórias dos reis. Aí por volta do ano 1050, né, Deus constituiu Saul como rei de Israel, a pedido do povo, né? O povo insistiu tanto em querer um rei, que aí Samuel então vai lá e unge Saul como rei, embora não fosse o rei que Deus tinha planejado para dar para o povo. O povo pediu, Deus concedeu, né? Deus, digamos assim, não é que Deus mudou de ideia, porque Deus não muda, né? Deus já tinha nos seus planos fazer isso, mas para o povo, foi o povo que pediu, né? O povo que requisitou um rei para Deus, vamos dizer assim. E só que nessa época ainda, Davi já tinha sido escolhido, durante o reinado de Saul, ele já tinha sido escolhido, antes de assumir, ele já tinha sido escolhido e ungido, né? Rei sobre Israel, embora não tivesse tomado posse ainda, né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, vamos ler lá, vamos entender direitinho essa história aí, ok? Então Salomão sucedeu Davi, aí Davi foi o segundo rei, veio Saul morreu, Davi assumiu o reinado de Israel, logo após o reinado de Davi, Salomão, seu filho, assume o trono com a morte de Davi. E quando Salomão morre, então, há uma divisão do reino de Israel, nesse período de todinho que nós estamos tratando aqui, né? E quando há essa divisão, aí a divisão do reino do norte com 10 tribos, divide o reino do sul com 2 tribos, né? As tribos do sul é chamada na Bíblia simplesmente de tribo de Judá, e as tribos do norte são chamado reino do norte. Quando você vê isso na Bíblia, você sabe que são 10 tribos para cima e 2 tribos para baixo, né? Que ficou dividido o povo de Israel, né? E essa divisão, né, ela causou uma série de transtornos para o povo de Israel. Veja bem, 722 a.C., Israel, a parte norte o reino do norte, ou Israel, né, as 10 tribos do norte, no ano 722 ela foi invadida e conquistada pelos assírios, né? E em 586 a.C., o reino do sul, Judá, também foi conquistado pela Babilônia, que eram os grandes impérios da época que dominavam o mundo de então e faziam escravas as demais nações que não queriam, que eles queriam invadir, né, que eles queriam tomar posse dela. Então mas só que tem o seguinte, no reino de Judá, Deus já havia previsto antes, né, Deus já havia determinado antes que do reino de Judá nasceria o Messias, que seria o Salvador, não somente de Israel, mas da humanidade. Você pode ler lá em Lucas capítulo 1, verso 32 e 33,
você vai ver que ele realmente foi feito um cumprimento de profecias que Deus havia dado através do reino de Judá, que era o reino do sul, né? Essas narrativas bíblicas, elas reforçam-nos a ideia de que Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados, conforme Jó 42:2. O segundo tópico da nossa lição trata os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Livros sapienciais e poéticos, né? Nós temos 5 livros que são considerados livros poéticos no Antigo Testamento. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, né? E nós vamos entender por que são escritos sapienciais e poéticos, porque eles ensinam a sabedoria por meio de poesia ou da prosa. Até a prosa também, né? Embora esteja classificado nos livros poéticos, o livro de Eclesiastes é escrito em prosa, não é escrito em poesia. Não é uma poesia judaica, ela é escrita em prosa, né? Já o livro de Jó, o livro de Salmo, o livro de Provérbios e Cantares de Salomão, eles são poesias, né? São escritos na forma literária poética, ok? Então, nós temos esses 5 livros, né? São Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 5 livros, ok? Então, de modo geral, esses livros, né, principalmente o livro de Eclesiastes, né, ele retrata o modo como normalmente falamos, né? E esse gênero literário, ele trata da aplicação, no caso da poesia, né, ela trata da aplicação de uma verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Ok? Só para a gente entender. O segundo item desse tópico aí trata de Eclesiastes, Provérbios e Jó. Só para a gente resumir, né, para os irmãos entenderem essa classificação da Bíblia em termos de livros poéticos, né, nós poderíamos dizer para vocês que Eclesiastes, o tema principal dele seria tudo vaidade. O sábio Salomão, tudo que ele escreve, ele faz uma narrativa, indicando tudo que o homem pode vivenciar aqui nessa terra durante a sua existência, né? E trata isso como sendo efemeridade, uma coisa assim, sem muito sentido para a vida, né? É muito efêmero as coisas que tem aqui nessa terra, né? Então, Eclesiastes é tudo vaidade, ele indica a efemeridade da vida humana. Por isso, no final do livro, né, ele vai lá e declara que o sentido da vida depois de tudo que ele tratou, que a riqueza é vaidade, a luxúria é vaidade, a maldade é vaidade, tudo que o trabalho que o homem faz e luta e pensa que está construindo, né, o universo, é tudo vaidade, né? O homem acha que está construindo o universo quando está trabalhando. Na realidade é uma vaidade que ele tem. Mas o tema, então, desse livro, no final dele, qual que é o sentido que o sábio coloca para nós? Está lá em Provérbios, capítulo 1, no capítulo 12, o verso 3 de Provérbios, que diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o fundamental da vida, né? Se você não fizer isso, tudo mais que você fizer pode ser considerado como vaidade. O livro de Provérbios, ele reforça que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo no começo, né? Provérbios capítulo 1, verso 7. Então, esse livro ele ensina a gente a observar os princípios divinos que nos torna sábios. Ou seja, ao concluir que uma pessoa pratica o livro de Provérbios, né, uma pessoa, ele chega à conclusão que uma pessoa temente a Deus, ela é digna de ser honrada. Provérbios capítulo 31, verso 30. Né? E os 7 de Provérbios, nós citamos aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí nós temos então, depois do terceiro item desse tópico 2 nosso aqui, ele trata sobre os salmos e cantares de Salomão. Salmo em hebraico, todos nós sabemos, né, significa louvor, né? É uma coletânea de poesias hebraicas, né? A grande maioria escrita por Davi, embora tenhamos diversos escritores de salmos, não é o nosso objetivo da aula traçar um estudo só sobre o livro de salmos, né? Seria um outro tipo de lição, mas só para nós entendermos o que é as escrituras sagradas e por que o salmo está incluído nela. É uma coletânea de poesia judaica,
né? A grande maioria composta por Davi, e essa poesia, esse conjunto de poesias, né? Ela nos traz uma mensagem principal desse livro, que é louvor, oração e adoração. Quando nós tratamos de louvor, é aqueles momentos em que vamos dar um exemplo de Davi, né? Quando ele estava vencendo seus inimigos, então ele louvava a Deus, ele tinha tudo. Mas tinha aquele momento em que ele passava por aflição, que ele derramava a sua alma perante Deus e reclamava até com Deus, né? E também nós temos a oração e temos também a adoração. É aquele momento em que ele não cantava e não falava nada e a sua alma simplesmente adorava ao Senhor, né? Também é um livro de instrução, porque dentro dessas poesias trazia para nós também conhecimentos que é necessário para a nossa vida de como nós devemos servir a Deus. E ainda mais, no livro de Salmos, ele tem várias citações que fala profeticamente acerca de Cristo, acerca do Messias, né? Então, alguns teólogos consideram, inclusive, o versículo-chave do livro de Salmos é o Salmo 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, né? Olha que maravilha. Então, é bem verdade que se nós formos aprofundar sobre o estudo de Salmos, nós vamos encontrar alguns salmos difíceis de entender, né? Existem salmos ali, por exemplo, em que é relatado de pessoas de soldados que pegavam criancinhas e jogavam contra as pedras, contra as paredes para morrer, né? A gente fica até assustado com uma cena tão dramática desse tipo, mas existe um contexto histórico por trás dos salmos também, que é muito importante a gente conhecer. Quando você se deparar com uma dúvida dessa, não fique assustado, mas procure entender e conhecer o contexto histórico, ou procurar alguém que conheça e possa te orientar por que existe esse tipo de salmos, que são salmos bastante fortes, né, bastante pesados, vamos dizer assim. E entrando então no livro de Cantares, né? O livro de Cantares ele ilustra uma intimidade, né, entre casal, no casamento. Literalmente no casamento, né? Ele se refere praticamente ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave do livro de Cantares, né? Segundo alguns teólogos, né, que destaca alguns versículos que praticamente retrata tudo o que se trata no livro, né? Está lá em Cantares, capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É claro que muitas alusões ao livro de Cantares é feita em relação a... feito com a relação entre Cristo e a igreja, né? Muitos relacionam os acontecimentos e a descritiva, a narrativa de Cantares como sendo um relacionamento entre Cristo e a igreja. Também pode ser aplicado dessa forma sem problema nenhum. O terceiro e último tópico da nossa lição trata uma mensagem ao coração. Primeiro item, uma mensagem de soberania, né? Nós vemos em todos os livros históricos que Deus nunca perdeu o controle da história do povo de Israel e de uma forma geral, né? Uma forma total de toda a humanidade. Deus não perde esse controle, né? Então, a Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio dessas pessoas. É interessante nós notarmos que Deus age na vida da pessoa por meio das pessoas, né? Só alguns milagres excepcionais narrados na Bíblia em que não há participação humana, né? Mas tudo que Deus faz e descreve na Bíblia tem a participação das pessoas. Por quê? Porque nós somos os agentes que Deus criou para que a sua obra fosse conduzida aqui nessa terra. Deus nos deu essa prerrogativa de conduzirmos a nossa história aqui e debaixo da condução espiritual de Deus, ok? Por exemplo, Deus ele conduziu Josué na travessia do Jordão, está lá em Josué capítulo 3, verso 13, né? do capítulo 3 inteiro, né? Mas esse feito, ele favoreceu o povo a conquistar a terra. Josué capítulo 5, verso 1. Mas foi o povo
que correu atrás. Deus conduziu e o povo participou também, né? Nas muralhas de Jericó, por exemplo, o povo ficou rodando em volta da muralha até que a muralha caiu, né? Nós já conhecemos essa história aí. E também esse Deus, ele age de uma outra forma que muitas vezes nos causa até, digamos assim, uma certa confusão, né? Por que Deus usa dessa forma? Mas Deus, ele chegou com o povo de Israel, ele levantava até nações contra Israel para punir o povo, para endireitar o caminho do povo, né? É como um pai que corrige o filho, né? Às vezes o próprio sábio, nos seus livros de poética, ele diz assim, não retires a vara da correção da criança, né? Para espancar a criança, bater em criança, nós sabemos que qualquer pessoa, não precisa ter lei no país que proíbe isso para fazer, né? O espancamento e os maus tratos à criança, não, mas a correção paternal com amor, ela é bem-vinda e é bíblica, não é? Nós temos que fazer essa condução, não de bater na criança, de espancar, mas conduzir e muitas vezes repreender, né? Repreender até com severidade às vezes, né? Impondo alguns certos castigos, tirando alguns privilégios para que a criança entenda que o caminho que ela está tomando está errado e ela tem que obedecer o pai e a mãe, né? Então Deus usou muito desses feitos aí para conduzir o povo através na conquista da terra de Canaã, né? Bom, então lá, o segundo item do último tópico nosso fala uma mensagem de sabedoria, Provérbios capítulo 2, verso 6. Nós já tratamos em lições passadas a respeito de conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento você adquire ao longo de sua vida, você adquire na escola, você adquire com professores, com mestres, né? Com livros, enfim, você pode ter bastante conhecimento. A sabedoria, ela é vinda exatamente de Deus. É quando você entrega o seu caminho a Deus e você adquire, então, sabedoria para aplicar o conhecimento que você adquire na sua vida. Isso significa sabedoria, né? Então, sabedoria, o propósito dela, segundo Provérbios capítulo 3, verso 5, é agradar a Deus. Então, desse modo, todo o conselho prático, né, que nós vamos dar, ele está subordinado à sabedoria divina. Por exemplo, o livro de Provérbios, ele nos ensina a andar retamente, Provérbios 2 e 7, fugir da luxúria, Provérbios capítulo 2, verso 16, o livro de Provérbios nos ensina a não ser preguiçosos, Provérbios 6 e 6, nos ensina a manter uma boa reputação, Provérbios 22 e 1, nos ensina a tomar cuidado no falar. Olha só, quantas vezes nós falamos sem tomar cuidado, né? Falamos sem pensar e muitas vezes nossa fala causa grandes distúrbios, né? Está lá em Eclesiastes, capítulo 5, verso 2, né? Então, você vê que os livros poéticos trazem muitos ensinamentos para nós, né? Não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5 e 10. Viver com alegria, Eclesiastes 9 e 7. Muitas religiões até acham que o viver triste, acabrunhado, enfiado no monte, né, virando um monge escondido não sei aonde, sem ter alegria, sem ter contato com ninguém, é uma forma de agradar a Deus, quando na realidade Deus nos ensina que tem que viver com alegria. O crente ele pode ter essa alegria. Há muitas pessoas que têm um certo preconceito, né? A pessoa muito alegre, sorridente demais, parece que não tem problema nenhum, nem isso aqui tem que ser mais, né? Sóbrio, mais fechado. Não, nós temos que ter alegria sim. Lê lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 7 para você ver. Tá? Nos ensina a remir o tempo, a trabalhar melhor no nosso tempo, Eclesiastes 2 e 1, né? Manter a integridade, nossa, Jó capítulo 1, verso 22, está tudo nos livros poéticos, não estão vendo? Aceitar a repreensão. Nós temos que aceitar a repreensão de Deus, principalmente no livro de Jó, né? Jó capítulo 5, verso 17 é um versículo muito específico sobre isso. E também nós devemos confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. Olha só que bacana, né? Então, tudo isso que nós estamos vendo não é de uma forma legalista. Isso aqui não são regras. Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Não, não é. Não é uma forma legalista. É uma forma muito espontânea de nós termos liberdade em adorar a Deus e seguir todos esses conselhos que nós encontramos nos livros
poéticos, ok? No terceiro e último tópico desse item, desse tópico principal 3, uma mensagem de adoração. Aí nós voltamos mais exclusivamente para o livro de Salmos, né? A grande maioria do livro de Salmos, embora existem salmos de adoração, salmo de repreensão, salmo de oração, salmo de lamúria, de lamento, né? Salmo até de revolta, existem salmos de revolta também, mas um outro detalhe, a estrutura dos salmos é um outro tipo de assunto para nós tratar outra hora, né? Mas nós podemos colocar dentro do livro de Salmos a mensagem de adoração, embora apareça nos outros livros poéticos também, mas especialmente no livro de Salmos. Eles possuem uma peculiaridade excepcional, né, de expressar aquelas mais profundas emoções do coração humano. Quais são essas emoções? Medo, angústia e tristeza. Mas também o Salmo nos ensina a ter força e a ter segurança, ter alegria e confiar no Senhor. Então, esses são os objetivos principais, vamos chamar assim, do livro de Salmos, né? Que nós possamos aprender, e a cada dia, se você tiver essa disposição, e eu aconselho que a tenha, né, de ler os livros poéticos, leia um salmo por dia, leia 2 salmos por dia, né? É claro que você vai falar assim, mas não vou ler o Salmo 119, do 119 em diante, num dia só o 119 já vai um dia. Tudo bem, leia só o Salmo 119 num dia, mas leia a palavra de Deus, leia o livro de Salmo, leia o livro de Eclesiastes, Cantares, Provérbios, Jó, né? O livro de Jó, nós conhecemos a história dele, que é contada em estilo poético também, né? Está classificado dentro dos livros poéticos, e também os livros históricos, que você possa aprender mais sobre a história do povo de Israel na sua conquista da terra que Deus havia prometido lá atrás para Abraão. Amém? Bom, esperamos vocês então no domingo para nós podermos meditar com mais profundidade nesses assuntos que nós expusemos para vocês aqui agora. Isso aqui é só um aquecimento, né, para que você possa já tomar conhecimento qual é o assunto que nós vamos tratar no domingo, e você poderá então, mediante essa aula, essa videoaula, você poderá formular até as questões e tirar as suas dúvidas lá em nossa classe presencial no nosso Templo 7, ok? A conclusão da nossa lição, como eu sempre faço, vou ler na íntegra como está registrado em nossa revista. Diz assim a conclusão: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável nosso espírito, alma e corpo, conforme Provérbios capítulo 17, verso 22. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para a sua vida. Como eu disse no início, compartilhe, participe, divulgue esse nosso trabalho para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém.